Ana era uma mulher infeliz, angustiada e desanimada. Decidiu abrir seu coração a Deus e passou a orar com o coração. E sua vida foi radicalmente transformada. Além de ter sido agraciada por Deus, ainda serve de inspiração para todos que conhecem sua história e suas decisões. No vídeo passado, refletimos sobre esse assunto e está gravado em vídeo e disponível com o número 116, tanto no Facebook da IECB de São João, como no canal do YouTube, MD Caminhando. Lembre-se que MD significa Ministério de Discipulado e caminhando pelo fato de que estamos na caminhada, estamos caminhando com o Senhor, Ele em nós e nós nele, e estamos nessa trilha, nessa caminhada e vamos em frente. E enquanto vamos caminhando, podemos compartilhar com outras pessoas aquilo que já aprendemos dele. Algumas pessoas podem se perguntar por que não aprofundo mais minhas reflexões nesse espaço. Uma é pelo tempo que isso demanda, pois para aprofundar são necessárias muitas horas de pesquisa, dedicação, um foco, e meditação. Outra questão é que tenho compartilhado assuntos bem recentes e que me chamam a atenção em meus devocionais de vida diários, e estes mudam rapidamente. Também é fato que escrevo para pessoas que costumeiramente não se dedicam a aprofundar-se no assunto. Não escrevo a teólogos ou estudiosos minuciosos das Escrituras. E por último, trazer o assunto para a nossa discussão e análise já é importante. E quem tiver desejo de se aprofundar, ainda pode fazer noutro momento. Vamos ao assunto de hoje. O assunto e o texto de hoje. Esse é o vídeo 117. Jó é questionado por Deus. Finalmente, o Eterno respondeu a Jó, do meio de uma violenta tempestade. Ele disse: por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé, erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Uau! Que tapa na cara de Jó. Esse tapa divino, carinhoso, está ardendo em minha cara também. Porque mesmo não sofrendo a avalanche de dificuldades e aflições que Jó sofreu, já me vi agindo parecido, fazendo uma tempestade num copo de água. Será que é só comigo, só com Jó que isso acontece? Dias atrás, vimos a história de Ana, que aprendeu a orar com o coração diante de sua agonia e de sua infelicidade. Hoje, vemos Jó sendo questionado diretamente por Deus. Este fala com ele do meio de uma tempestade. Alguns podem sair em defesa de Jó e dizer: mas Augusto, veja quanto Jó sofreu. Perdeu seus 10 filhos na mesma catástrofe, na mesma noite. Perdeu suas posses, sua dignidade, ficou enfermo com úlceras e feridas expostas por todo o corpo. Você não acha que ele era vítima em toda essa história? Alguns podem vir em defesa de Jó com essa argumentação. Olhando desse modo, realmente, parece que ele foi vítima de uma trama entre Satanás e a permissão de Deus. Contudo, quando ele começa a questionar a Deus e a se justificar, é aí que o pecado dele aparece. Se ele suportasse tudo isso sem reclamar ou sem questionar o dia de seu nascimento e a Deus, ele teria se saído melhor. No fundo, cada um de nós tem um pouco de Jó. Gostamos de pensar que somos vítimas e que não fizemos nada de errado, e passamos a nos justificar e a nos desculpar. Se isso fosse possível, não seria necessário Jesus ter assumido a culpa de nosso pecado e morrido na cruz por cada um de nós. Convivemos com o pecado de uma forma ou de outra, e Jó
não foi exceção, também pecou. Em muitos momentos essa pergunta já me veio à mente. Por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Não poucas vezes me vi em meio ao caos ou um problemão, o qual boa parte foi criado por mim mesmo, pelo meu pensamento. Tem o exemplo daquele homem que dizia: eu sou um homem que teve muitos problemas, a maioria deles nunca existiram. É incrível nossa capacidade de criar problemas, de ver a tragédia antes do tempo, de sentir o medo desnecessário. Tudo isso tem relação com o controle. Vivemos numa cultura que acredita e prega que devemos ter o controle de todas as situações. É uma grande ilusão. Tem coisas que nós devemos escolher e decidir, isso sim, mas jamais teremos o controle total do que cerca a nossa vida, nossa existência aqui na Terra. O eterno Deus é soberano e vemos ele falando disso nesse livro de Jó, nos capítulos 38 em diante. Temos que aprender a ter reverência e temor a Deus, saber esperar nosso tempo, até porque Deus vive na eternidade, onde não há contagem de tempo, como no nosso. Voltando para Ana, de 1 Samuel, capítulos 1 até 3, ela foi agraciada por Deus. Mais ou menos 3 anos de idade, após ser desmamado, ela e seu marido levam o menino Daniel. Claro, quem tinha 3 anos de idade era o menino Samuel. O filho tão esperado, o consagraram ao Senhor e entregaram ele aos cuidados de Eli, o sacerdote. Esse iria cuidar do menino e o prepara para servir a Deus por toda a sua vida. A cada ano, ela e seu marido voltavam para adorar a Deus e ver seu filho, e levavam uma túnica nova para ele, pois o menino crescia. Somente depois de alguns anos, ela teve seus outros 5 filhos, demonstrando que soube esperar pacientemente no Senhor, nosso Deus. Nós sabemos esperar ou somos como Jó, que complicamos a situação? Quantas vezes já falamos e reclamamos sem saber os detalhes? Quando fazemos isso, demonstramos o desejo de termos o controle em nossas mãos. Parece ser mais fácil do que confiar na direção e no tempo de Deus. Não sei quanto a vocês, mas eu, Augusto, já me deparei com minha insensatez inúmeras vezes. A minha sombra me persegue. Não tem jeito. Sem perceber, acabo exagerando os fatos, vendo problemas onde não tem, ou tentando resolver da minha maneira, deixando Deus de lado, assumindo o controle novamente. Para resolver essa situação, só tem uma maneira ou uma saída: aceitar o convite diário de Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, para nos relacionarmos com Ele. Esse relacionamento de amizade e intimidade profunda faz toda a diferença. Ele vai nos mostrar que podemos depositar nossa total confiança nele, pois ele cuida de nós. Desse capítulo 38 em diante, Deus faz inúmeras perguntas para Jó, na tentativa de colocá-lo no devido lugar, na dependência e confiança do Deus Todo-Poderoso. É muito bom ler esse texto e no lugar do nome de Jó, coloque o seu nome. Aí, o texto passa a ser mais pessoal para cada leitor e vai demonstrar o quanto dependemos de Deus, o quão fraco e vulneráveis somos. O roteiro da vida de Jó e todas as suas vivências era dele. Não vamos passar pelas mesmas experiências que ele. Eu e você temos um roteiro diferente, mas podemos aprender observando e meditando nas experiências de Jó.
Seremos sábios se pudermos aprender com os erros e acertos dos outros. Isso é sabedoria. Isso faz sentido para você? O problema de Jó não foi em fazer perguntas, mas em tentar dar as respostas no lugar de Deus. Isso só complicou ainda mais sua vida. Achar que sabia do que estava falando. Não ter paciência de esperar no tempo de Deus, no seu agir, no seu tempo. Cada um de nós tem um pouco de Jó. Já falei um pouquinho sobre isso anteriormente. Seremos sábios se aprendermos com ele lendo seu livro, esperando e confiando no Senhor, no seu devido tempo, no seu agir, do seu jeito. Isso faz sentido para você? Recordemos a pergunta de Deus para Jó e que serve para nós também. Por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Oração. Pai querido, obrigado que ao lermos sobre a vida de Jó, podemos aprender a confiar em Ti. Por mais que muitos problemas e dificuldades venham sobre nós e que não entendemos o motivo, e por mais que as coisas não andam como gostaríamos e que aos nossos olhos não vemos solução, rendemo-nos totalmente ao Teu senhorio. Seja feita a Tua vontade em nossa vida. Ajuda-nos a confiarmos e esperarmos em Ti. Essa é nossa oração para hoje. Amém. Reflita sobre essa pergunta que Deus fez a Jó. Por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Será que eu e você não vivemos dessa forma também muitas vezes? Reflita sobre isso nesses próximos dias. Deus o abençoe na sua reflexão. Tenha uma abençoada semana. Amém.